Você está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, ó Deus, que é loucura para o mundo, mas que é poder para a salvação em todo aquele que nela crê. Neste momento, ó Pai, diante desta porção da Tua palavra, ó Deus, eu te peço que o Senhor nos ilumine através do Teu Espírito Santo para aprendermos lições valiosas da Tua palavra, que possamos compreender e aplicar ensinamentos, ó Pai, princípios da Tua palavra. Que neste momento o Senhor repreenda toda ação contrária, ó Deus, ao entendimento da Tua palavra por meio da Tua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome através da Tua palavra. Esta é a nossa oração que a fazemos, gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente tem meditado no livro de João, conforme já falei, e alguns dos mensageiros que vieram antes de mim já explicaram que o evangelista João, ele tem uma maneira bem peculiar, não é, de escrever e de direcionar, não é, o seu evangelho. A gente diferencia o evangelho de João dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles se diferenciam, seja na forma de escrita ou seja no propósito que ele escreveu. A gente, por exemplo, enxerga nos evangelhos sinóticos o uso de bastante parábolas. Não é? Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas preocuparam-se em falar as histórias, a respeito das histórias do ministério de Jesus, enquanto a gente não vê tanta parábola no evangelho de João, que se preocupou, teve a intenção de mostrar que Jesus era o Cristo, queria mostrar a divindade de Jesus de Nazaré. A gente, por exemplo, olha para Mateus apresentando Jesus como o leão da tribo de Judá, escrevendo para os judeus, né? Então ali ele é o leão da tribo de Judá. A gente vê em Marcos ele sendo o servo sofredor. A gente vê em Lucas, não é, onde ele é o filho do homem. E a gente vê aqui em João, onde ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Evangelho, ele narra no capítulo 20, nos versos 30 e 31, o propósito deste livro. Ele diz que Jesus realizou vários outros sinais, mas os sinais registrados no Evangelho de João eram para mostrar que Jesus era o Cristo, e assim, crendo nele, tivéssemos a vida eterna. Então a gente vê a preocupação de João, desde os momentos iniciais do seu livro, não é, pregoar a divindade de Cristo. Jesus Cristo é o Deus menino que encarnou, que veio a esse mundo, mas não deixou de ser Deus, sendo ele 100% Deus e 100% homem. Exerceu com perfeição seu ministério, foi sujeitado a todas as tentações que a humanidade se sujeitou. É isso que fala o livro de Hebreus. Porém, sem pecados, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele cumpriu a função, o papel e o propósito. Mas o que João se preocupa desde o princípio do seu livro é mostrar a divindade desse Cristo, é mostrar que ele é Deus, que ele coexiste com o Pai e com o Espírito Santo, que os três formam a Trindade Santa, o Deus Trino,
que dentro da economia da Trindade, cada um dentro da sua função, mas com a mesma essência. Jesus é plenamente Deus. Essa é a mensagem desse livro. Essa é a mensagem do Evangelho de João. E por que ele é plenamente Deus? Porque ele é eterno. Aí aquilo que ele fez na cruz do Calvário é o suficiente, é cabal, é um ato único, pelo qual importa que a humanidade seja salva. E se a gente observar o Evangelho de João, vimos isso no primeiro domingo, com Adriano, ele já começa dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele. Nada do que foi feito se fez. Então a gente enxerga desde o princípio do livro a eternidade de Jesus, mostrando que Jesus era Deus. Quando a gente olha e fala a respeito de Deus, a gente tem que enxergar o desejo desse Deus que ele tem olhando para nós e enxergar o desejo que a gente tem de conhecê-lo, de entender quem de fato Deus é. É bem verdade que Deus é um ser supremo e soberano, Deus é incompreensível, não tem como o homem compreender na sua plenitude quem Deus de fato é. Não tem uma definição que englobe todo o ser de Deus pela sua transcendência. Não é? Mas o Senhor se revela, seja pela revelação geral, seja pelas coisas criadas, que é aquilo que a gente vê no livro de Romanos, no capítulo 1, que fala que a terra, ela mostra os atributos invisíveis de Deus à humanidade, e Paulo, autor à igreja de Roma, ele diz que os homens, portanto, são indesculpáveis, porque a própria natureza, a própria criação fala a respeito desse Deus. A gente vê, por exemplo, no Salmo 19, que fala que os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. Um dia anuncia outro dia. Não é? Então o Senhor se revela através das coisas criadas e o Senhor se revela através da sua revelação especial. E a revelação especial é a sua palavra. E é o próprio Cristo, o Verbo encarnado. Então, essa palavra ela é a bússola. Ela é quem nos direciona para entender quem Deus de fato é. E o evangelista João, ele se preocupa em mostrar isso. Em toda a teologia do livro de João, ele está preocupado, o evangelho de João, ele está preocupado em mostrar essa divindade. Não é? E essa palavra, ela consegue nos mostrar atributos de Deus que são atributos morais, que são aqueles atributos que Deus tem, que ele divide com a humanidade em certa medida. A gente vê, por exemplo, que Deus é amor. Logo, se Deus é amor, o Pai é amor, Jesus é amor e o Espírito Santo é amor. É assim que funciona dentro da Trindade. Os três têm a mesma essência e são coexistentes, mas os três formam um único Deus. Então tem esses atributos que são morais, santidade, amor, e tem atributos de Deus que são atributos pessoais, são atributos incomunicáveis, são atributos que o Senhor não compartilha com a sua criação e com a humanidade. A saber, onipotência, onisciência, onipresença. Deus é todo poderoso, Deus sabe de todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Esses são atributos que a gente consegue enxergar tanto no Pai, quanto no Filho, quanto no Espírito Santo. A palavra dele deixa clara e o Evangelho de João também deixa isso bem claro. Tem outros atributos que são incomunicáveis, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele hoje, que é a eternidade. A eternidade. E dentro da mensagem a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Foi me proposto um tema sobre Jesus, o eterno. E para mim foi um desafio entender a eternidade de Deus. Para mim foi um desafio preparar alguma mensagem ou algum estudo que falasse a respeito da eternidade de Deus, porque é algo que transcende a nossa realidade de espaço-tempo e mostra a grandeza de um Deus transcendente. E à medida que a gente estuda sobre a eternidade de Jesus e a eternidade de Deus,
Isso vai nos enchendo de um temor e vendo a grandeza do Deus que a gente serve. Então eu gosto de entender que o momento da palavra não é um momento que a igreja vem para receber algo da parte de Deus, mas é um momento em que a igreja glorifica a Deus pela sua palavra, porque ela aponta para Cristo e revela quem Deus de fato é. Então, a preocupação de João é essa, quando escreve o seu livro, e a gente enxerga dentro do Evangelho de João, o tempo todo João falando sobre isso. João fala sobre a missão de Jesus no capítulo 3. O pastor já pregou numa quarta-feira, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala da missão nos versículos anteriores. Né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todos creiam nele, crendo, tenham a vida eterna. Em todo momento ele vai falando a respeito dessa divindade. E Jesus, dentro do seu ministério, também de maneira forte, teve muitos diálogos para falar a respeito dessa divindade. O Senhor Jesus também, de certa forma, ele se revelou dentro do seu ministério como Cristo, Filho do Deus vivo, e de várias maneiras. A gente lê um trecho, agora que se encontra em João capítulo 8, dos versos 48 aos 59, e aqui Jesus está em um embate com os judeus. Na verdade, desde o capítulo 7, Jesus está na festa dos tabernáculos. Né? E é uma festa chamada também, uma das 3 festas chamadas de festa das peregrinações. Juntamente com a Páscoa e o Pentecoste, a festa dos tabernáculos, judeus de várias nações, eles se dirigiam para Jerusalém para servirem ao Senhor. Era algo que estava previsto na lei mosaica. E a partir do capítulo 7 de João, Jesus está nessa festa, que era uma festa também conhecida como festa das colheitas, ou festa das cabanas. Isso porque era uma festa realizada em outubro, e era uma festa realizada com o intuito do povo judeu relembrar a proteção e a provisão de Deus durante os 40 dias que eles passaram no deserto, quando eles saem do Egito. Então o Senhor guarda, o Senhor os protege, e o Senhor determina essa festa para o povo judeu. Durante 7 dias eles se reuniam nessa festa e eles construíam cabanas e ficavam esses 7 dias nas cabanas, por isso que era também conhecida como festa das cabanas. E tinha um 8º dia solene, que era um dia de entrega dessa festa ao Senhor. Justamente o trecho a partir do 48 está nesse 8º dia. Né? E nessa festa o Senhor, a todo momento, ele falava a respeito da sua divindade. Se a gente vê o significado espiritual, durante essa cerimônia, tinha a cerimônia das águas durante essa festa. Era quando o sacerdote ele derramava sobre o altar água pedindo chuva. E aí, durante esse momento, Jesus vem ensinando no templo: todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus a todo momento falando de maneira poderosa. Ele tinha uma maneira peculiar de falar porque ele era Deus. A gente observa o evangelista Lucas quando vai narrando. É o único evangelista que narra a respeito da juventude de Jesus. Quando Jesus tinha 12 anos, numa dessas festas de peregrinação, quando eles estão voltando, Maria e José observam e sentem a falta de Jesus. E aí Jesus estava onde? No templo, ensinando, e as pessoas maravilhadas com a autoridade com que ele pregava. Nessa festa também acontecia a mesma coisa. Quando Jesus ensina, as pessoas, desde o capítulo 7, começavam a questionar: como pode ser ele iletrado? Ele não foi instruído aos pés dos nossos líderes, dos nossos sábios, dos fariseus. Ele não foi preparado para estar aqui. Como ele consegue falar com tamanho poder? E uns se dividiam: ele é o Cristo. Outros diziam: será que é algum profeta? Outros diziam: pode alguma coisa vir da Galileia? Será que o Cristo vai vir da Galileia? Isso porque Jesus foi criado na Galileia. Mas Jesus, de nascimento, por causa do censo, José vai para Belém da Judeia. E Jesus nasce exatamente onde deveria nascer para que se cumprisse a profecia.
Mas de fato as pessoas se dividiram. Mas muitos creram em Jesus. E aquilo causava certa inveja no coração da liderança dos fariseus. E eles começaram a questionar. Em determinado momento, já no capítulo 7, quando Jesus está falando com eles, Jesus fala, olha, vocês estão querendo me matar. E aí ele fala, olha, tu tens demônio. Ele chama Jesus de endemoniado desde o capítulo 7. Mas aí Jesus pregando com autoridade, pregando com propriedade, muitos vieram a crer. E a gente olha isso no verso 30 do capítulo 8. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Muitos creram nele. E aí Jesus começa a falar, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e as verdades os libertará. E olha como é o coração daqueles judeus. Ele está falando para pessoas que já tinham crido nele. Mas quando Jesus fala isso aqui, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o orgulho sobe ao coração daquele judeu. E diz, como assim vos libertará? Nós temos como pai Abraão, nós não fomos escravos. Parece que o texto bíblico aqui, quando ele fala isso, parece que eles esquecem que ficaram 430 anos no Egito, que foram subjugados várias vezes dentro da história, mas eles falam isso para Jesus. Como você pode dizer que a gente será livre se temos por pai Abraão e nunca fomos escravos de ninguém? E Jesus fala, se vocês cometem pecado, vocês são escravos do pecado. Porque aquele que comete pecado, que anda cometendo pecado, não é filho, mas é escravo do pecado. E o filho está sempre com o pai na sua casa. O escravo não. O escravo pode até estar na casa, mas ele sai porque ele não é dali. E Jesus começa a embater, Jesus começa a revelar o pecado daqueles judeus. E esse embate vai se estendendo. E aí o verso 39, eles disseram, nosso pai é Abraão, mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez, mas vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. E Jesus vai ali meio que preparando o caminho dos argumentos para mostrar aos judeus quem eles de fato eram. Em determinado momento do texto, Jesus diz, eu falo a verdade, eu falo aquilo que o Senhor me mandou fazer, aquilo que o meu pai mandou fazer. E Jesus veio para revelar o pecado daquele povo e o pecado da humanidade. Quando a gente olha a mensagem do Evangelho de Cristo, não é? Quando a gente olha Pedro, por exemplo, pregando logo depois do Pentecoste, na primeira mensagem da igreja, ele cheio do Espírito Santo, explicando o que estava acontecendo no dia de Pentecoste, quando as pessoas ouvem aquilo ali, olham para Pedro e dizem, e agora, o que a gente vai fazer? E a palavra de Pedro é, arrependam-se. Então a gente vê que a mensagem do Evangelho, ela vem primeiro mostrar, diagnosticar, quem de fato a humanidade é. E Jesus faz um diagnóstico daqueles judeus. Se você observar aí, a partir do 42 ele diz assim, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. E Jesus vai dar ali o golpe final. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo, ele é homicida desde o princípio. E mentiroso. E vocês estão tentando me matar, e estão enganando, vocês estão mentindo. Observem que Jesus, ele mostra o erro, aqui ele não está atacando simplesmente de qualquer maneira os judeus, mas ele está argumentando uma verdade diante dos judeus. Vocês são filhos do diabo. O pai de vocês é o diabo, porque ele é homicida desde o começo. E aí, entra no texto que a gente leu. Os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônios? Irmãos, a primeira questão que eu enxergo nesse texto é que Jesus vem cumprindo a sua missão e mostrando para aqueles judeus quem de fato ele é. Jesus faz um diagnóstico daquilo ali. E a questão é que a maneira que a gente reage diante do diagnóstico de Jesus, a maneira que a gente reage diante daquilo que o Senhor revela que a gente de fato é, que a própria palavra mostra que a gente é,
a maneira que a gente reage fala muito mais do que as nossas palavras. Porque a própria palavra diz que muitas vezes as pessoas honram o Senhor de lábios, mas o coração está distante. Observa a maneira que aqueles judeus reagem diante daquilo que Jesus está falando, diante do diagnóstico que Jesus dá sobre o coração daquele povo. Um coração orgulhoso que a princípio crê, mas quando Jesus começa a pregar o seu evangelho, conhecereis a verdade, e o orgulho vem. E às vezes a gente fica olhando, não, mas aqueles judeus estavam tentando matar Jesus o Cristo. Não, mas aqueles judeus, os fariseus, estavam cheios de orgulho e inveja de Jesus, é por isso que Jesus está falando aquilo ali. Mas todo aquele que não faz a vontade do Pai, não é filho do Pai. Esse é o diagnóstico que a Escritura dá e que maneira a gente reage. Aqueles judeus, eles ficaram sem argumentos diante do argumento de Jesus, diante daquele embate. Então eles fizeram aquilo que, dentro do campo da discussão, dentro do campo do diálogo, chama de ad hominem. Eles esquecem agora do argumento de Jesus, de contra-atacar o argumento de Jesus e passam a contra-atacar e combater o próprio Cristo. Eles esquecem do argumento. Jesus fala para ele, o pai de vocês é o diabo, vocês são filhos do diabo. Mas Jesus diz por quê? Porque o diabo é homicida desde o começo e mentiroso, e é isso que vocês estão fazendo. Olha o verso 46, Jesus diz, agora vocês conseguem me apontar algum pecado? Me aponta qual é o meu erro, me aponta qual é o meu pecado. E eles ficam sem argumento e começam a atacar a pessoa de Jesus. E dizem, olha, por acaso nós não temos razão quando dizemos que você é samaritano e endemoniado? Irmãos, o que ele está querendo dizer quando ele fala que vocês é samaritano, é que Jesus era herege. Eles estão acusando Jesus de ser herege, porque os samaritanos eram um povo misturado, era um povo que não praticava um judaísmo puro, era um povo que não adorava somente ao Senhor, era um povo que se contaminou com outros povos e passou a se prostituir com outros deuses. Por isso que o judeu não se dava com o samaritano. E aí eles acusam Jesus. Como você reage diante do diagnóstico de Jesus sobre a sua vida? O que é que a Bíblia diz a nosso respeito? Se a gente observar desde Gênesis, capítulo 6, o Senhor fala que o nosso coração era continuamente mau. Se a gente observa Paulo falando à igreja de Roma, Deus olha para a terra no capítulo 3 e não vê um justo sequer. Não existia ninguém que fizesse o bem. Éramos por natureza filhos da ira. Aquele diagnóstico que Jesus está dando para aquele povo, para o judeu, é um diagnóstico que também alcança a nossa vida no dia de hoje. E talvez você olhe e diga, calma aí, eu posso ter cometido algum erro, eu posso ter nascido debaixo da natureza pecaminosa, mas filho do diabo já existe uma distância muito grande. Talvez eu tenha cometido algum erro e algum pecado, mas é porque isso aqui aconteceu, isso aqui contribuiu, é porque isso aqui, meus pais, é porque tal pessoa, e a gente costuma dar desculpas. Mas como a gente reage? Aqueles judeus reagiram acusando Jesus porque não tinham argumento, porque o orgulho subiu ao seu coração. Mas como a gente deve reagir? O primeiro passo para se entender o Evangelho é aceitar o veredito de Jesus sobre o nosso coração. Eu sou um pecador. A gente precisa entender essa natureza pecaminosa que a gente tem. Se a gente começa a querer se afastar, eu não sou tão ruim assim, é porque a gente não compreendeu a verdade do Evangelho como um todo. E aí eles vão falando com Jesus. Será que não temos razão de dizer que você é samaritano e tem demônios? Então a primeira reação deles é acusar, é ofender a Jesus. A segunda reação é desonrar. Jesus fala assim, eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai, mas vocês me desonram. E quando ele fala vocês me desonram, a desonra é o descumprimento da palavra.
É o descumprimento da palavra. Quando a gente olha os mandamentos, 10 mandamentos de Jesus, a palavra honrar aparece em um dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que sejam aumentados os teus dias na terra. E honrar pai e mãe envolve obediência. A palavra do pai e da mãe. Ainda que um filho chegue para a mãe de joelhos e diga: mãe, eu te amo e vou te honrar a vida inteira. Mas ele não obedece aquilo que a mãe fala, ele não está honrando a sua mãe. E Jesus continua na sua acusação: vocês me desonram. Eu honro meu pai, mas vocês me desonram. Jesus está apontando a natureza daqueles judeus. E o embate continua. Mas o Evangelho não para por aí. O Evangelho não para que somos pecadores, porque existe uma promessa gloriosa. E Jesus fala para aqueles que estão ali no verso seguinte. Ele diz assim, ó: eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, Jesus, para aqueles que são filhos do diabo, que tem como pai o diabo, olha o poder do Evangelho. Também era para ele a promessa do Evangelho. Se vocês guardarem a minha palavra, em verdade, lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E na nossa linguagem aqui, está um não só. Mas no original tem nunca jamais. Ele fala 2 vezes ali, nunca jamais verá a morte eternamente. E ele está falando dentro de um plano espiritual, ele está falando do propósito que Jesus veio fazer, de salvar a humanidade da morte eterna. A promessa também era para aquelas pessoas, mas eles estavam cheios do seu orgulho e começam a embater com Jesus de Nazaré. Ele diz: está vendo, a gente não tem razão, não estamos certos que você tem demônio. Abraão, nosso pai, e os profetas, eles morreram também. E agora você quer dizer que aquele que guardar as suas palavras não vai morrer eternamente. Quem você pensa que é? Você por acaso é maior que o nosso pai Abraão? Se a gente observar essa palavra aqui, ela também é para o nosso tempo. Aquilo que Jesus tem de diagnóstico para a nossa vida, a gente precisa enxergar. Existe uma diferença muito grande quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Saul e para a vida de Davi. Qual era a diferença desses 2 reis? Se você olhar os pecados que Saul cometeu e os pecados que Davi cometeu, talvez no seu olhar humano, você colocando numa balança, se é que pudéssemos avaliar pecadinho e pecadão, mas parece-me que os pecados de Davi eram muito mais gritantes do que o de Saul. Saul desobedece a Deus oferecendo sacrifício antes da batalha, coisa que era própria do sacerdote. Saul, ele desobedece a Deus trazendo os melhores de uma terra que o Senhor mandou eles assolarem e não trazer nada, e ele traz o melhor com a desculpa de que era para oferecer sacrifícios a Deus. Ou seja, Saul sempre tinha uma desculpa para o seu erro e para o seu pecado, assim como esses judeus estavam fazendo. Davi não. Davi, embora tenha adulterado com Batseba, Davi, embora tenha planejado a morte de Urias, diante de um confronto direto do próprio Deus, Davi se joga no chão: pequei contra os céus e contra ti, Senhor, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito. Então a gente precisa ter o sentimento que Davi teve na hora de nos arrepender dos nossos pecados. Por outro lado, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele fala que a gente vai fazer as funções que ele está fazendo. E muitas vezes a gente fazendo essa função que ele está fazendo, também vamos ser acusados, também vamos ser caluniados, também podemos ter pessoas confrontando, olhando para a gente e falando que a gente talvez é endemoniado, e como reagir diante disso. Precisamos reagir como Jesus reagiu. Olha que ele fala: há quem busque a glória e julgue. Ele está falando do próprio Deus. Então a gente precisa entender, quando a gente olha a Escritura, que a gente pode estar tanto na posição dos judeus que estão aqui, para a gente não cometer os mesmos erros e aprender os mesmos princípios das reações que Jesus teve. Mas Jesus continua
aquela conversa. Ele diz: nosso pai Abraão morreu, e quem é você? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês mentirosos, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Irmãos, a importância da palavra de Deus, a importância dessa palavra é tremenda nas nossas vidas. Olha na promessa que Jesus fez, versículos anteriores. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar minha palavra, não verá a morte eternamente. E o próprio Jesus está dizendo que ele guarda as palavras de Deus. Precisamos entender as verdades que tem nesse evangelho como sendo palavra de Deus. Essa palavra, ela é alimento para as nossas almas. Essa palavra é mel que nos alimenta. Essa palavra é luz que alumia os nossos caminhos. A própria palavra diz: santifica-os na verdade. O próprio Jesus falando: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Hoje, dia do jovem batista, o salmista fala como poderá o jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus continua falando: eu guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu o meu dia e ficou alegre. E a gente vai olhando na Escritura e tentando achar esse dia que Abraão viu. E talvez a resposta esteja lá no livro de Hebreus, que muitos morreram sem verem a promessa, sem enxergarem a promessa, mas aguardando a promessa do Senhor. Eles morrem debaixo de uma promessa. E Abraão se alegra diante da promessa que o Senhor tinha feito, porque ele creu. E a fé de Abraão lhe foi imputada pela justiça. Abraão vê o dia de Cristo, quando o Senhor fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão vê o dia de Cristo, quando ele aos 100 anos, Sara aos 90. E o anjo do Senhor vai lá e diz: olha, daqui a 1 ano tu conceberás. E ele vendo as promessas do Senhor sendo cumpridas na vida dele e se alegrando. Ele vê o dia do Senhor quando ele sobe no monte Moriá para oferecer seu filho em sacrifício. O Senhor providencia um cordeiro para si, apontando para Jesus de Nazaré. E Abraão consegue ver e enxergar a promessa de um Deus que é eterno e fiel para cumprir a sua promessa, e se alegrou, sabendo que um dia o Senhor iria enviar o seu Messias. E Jesus falando dessa alegria que Abraão teve, esperava talvez uma reação diferente daquele povo. Se Abraão viu esse grande dia e se alegrou, se Abraão enxergava essa promessa e se alegrou. Mas qual foi a reação daqueles judeus? Começam a rir e dizem: tu não tem nem 50 anos. Como é que diz que visse Abraão? Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E ao que Jesus responde: em verdade, lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, no Evangelho de João, por 7 vezes, o evangelista registra a declaração metafórica do eu sou, sempre acompanhado de alguma coisa. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Por 7 vezes o evangelista mostra Jesus falando de si próprio como eu sou, acompanhado de alguma coisa metaforicamente. E também por 4 vezes ele fala a declaração de eu sou de maneira absoluta. 3 somente nesse capítulo 8. E quando Jesus fala eu sou, ele tira todas as dúvidas. O que Jesus estava falando para aqueles judeus é que ele era o Messias enviado, é que Abraão tinha enxergado a promessa do Messias que estava se cumprindo nele. Por isso que Jesus fala: ele viu o meu dia.
Mas aqueles judeus estavam com os olhos fechados pelo orgulho, não conseguia enxergar um plano natural, não conseguia ver um plano espiritual, mas se tinha alguma dúvida sobre o que Jesus estava falando, essa dúvida se encerra aqui. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, e isso aponta para o nome de Deus, o nome que o Senhor se revelou lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Quando o Senhor chama Moisés numa sarça ardente, e Moisés disse, quando eu chegar lá no povo hebreu e disser, olha, o Deus dos meus pais me mandarem, eles perguntarem como é o nome dele, o que eu vou dizer? E aí o Senhor fala que o eu sou me enviou. E observa que o eu sou, dentro da linguagem hebraica, aquele eu sou é o tetragrama, é o conhecido tetragrama da língua hebraica, que são 4 consoantes, YHWH, que o próprio judeu, ele perdeu, ele não sabe mais pronunciar o nome de Deus, por ele guardar e não pronunciar o nome de Deus. Todas as vezes que ele lia a escritura que estava esse tetragrama, que é o nome de Deus eu sou, ele falava Adonai, Senhor. E depois, quando a língua hebraica ela foi vocalizada, foram colocados vocais, aí ficou o nome Yavé. Yavé, de onde vem Jeová, ou talvez Jeová. Então, quando Jesus fala esta frase antes de Abraão existir, eu sou, ele não estava querendo dizer que ele tinha mais de 2000 anos. Senão ele falava antes de Abraão existir, se eu era. Ele não vai no tempo passado, ele vem no presente do indicativo. E quando isso acontece, quando Jesus fala eu sou, ele está falando que tem uma precedência sobre o tempo. Ele tem uma transcendência sobre o tempo que só pode ser verdadeira na pessoa do próprio Deus. Jesus aqui estava se revelando e dizendo, eu sou Deus. Mostrando a sua eternidade também. Mostrando a sua eternidade, Jesus, assim como o Pai é eterno, Jesus é eterno. E eu fui estudar um pouquinho a respeito da eternidade de Deus. E eu queria trazer para os irmãos algumas definições dessa eternidade. Segundo o livro de Teologia Sistemática de Dorman Geisling, Deus não tem passado, presente ou futuro. Ele tem um presente eterno e duradouro. A eternidade quer dizer não temporalidade, ou atemporalidade ou eterno. Em se tratando de Deus, ele não tem um tempo. Enquanto a gente tem uma noção de tempo de passado, presente e futuro, Deus é eterno, para ele tudo funciona como um eterno presente. O passado e o futuro estão diante dele como um eterno presente, porque ele transcende sobre o tempo. Deus está além e fora do tempo. Para ele não existe passado, presente ou futuro, pois ele apenas é. E Deus é o tempo todo sem parar de ser e sem jamais variar. Essa é a teoria, essa é a definição que Norman Geisling deu para a eternidade de Deus. É algo que transcende até o nosso entendimento. Um outro teólogo chamado Henry Clarence falou, aqui a eternidade de Deus significa a sua infinidade em relação ao tempo. Significa que ele não tem começo nem fim, que ele está livre de toda passagem de tempo e que ele é a causa do tempo. O Senhor é a causa do tempo, o tempo foi criado pelo próprio Deus, o Senhor transcende o tempo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E se a gente observar a ideia do versículo, por exemplo, de Apocalipse, capítulo 3, quando fala a respeito de Deus, ele fala aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Não é esse verso, mas a palavra do Senhor em Apocalipse fala aquele que era, que é e que há de vir.
referindo-se ao Pai. E se a gente observar no livro de Hebreus, fala a mesma coisa a respeito de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E quais as implicações que a eternidade de Deus traz para a nossa vida? Primeiro, que a eternidade de Deus garante uma salvação eterna. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versos 24 e 25. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, falando da eternidade de Jesus, porque ele continua para sempre, o seu sacerdócio é imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Um outro princípio, uma outra questão que a eternidade de Deus garante, uma revelação perfeita de Deus. A eternidade de Cristo, ela traz uma esperança viva na ressurreição. São implicações dessa eternidade: segurança, revelação, esperança, propósito. Jesus é Deus, e como Deus ele é eterno. Como Deus ele estava desde o princípio. Quando a gente para questionar, para imaginar, para tentar entender a grandiosidade do Deus a que a gente serve, Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. A própria palavra diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. E esse Deus que é eterno, esse Deus que é transcendente, Ele também é imanente. Ele também está conosco. Ele também se preocupa, embora sendo um Deus eterno, transcendente e todo-poderoso, Ele também se preocupa com a tua vida. Jesus, quando estava conversando com esses judeus, o desejo de Jesus era manifestar a glória do Pai. Mas Jesus amava a vida de cada uma daquelas pessoas, assim como ama a tua vida, assim como Ele quer cuidar dos mínimos detalhes da tua vida. Ele, mesmo sendo grandioso, Ele deixa a sua glória. E por amor à minha vida e à tua vida, esse Deus eterno vem e morre uma morte de cruz para te resgatar, para te unir ao Pai. E era necessário que Ele viesse e morresse uma morte de cruz para que através do sangue de um Deus eterno, através de um sangue de um Deus eterno, pudéssemos ter nossos pecados perdoados em todos os tempos, passado, presente e futuro, e pudéssemos ter a salvação da nossa alma, por uma obra gloriosa, grandiosa e graciosa, de um Deus que te ama, de um Deus que deixa a sua glória, vem para essa terra por amor à tua vida. E para pensar um pouquinho na tua vida neste momento. Será que você tem olhado para os objetivos da sua vida com um olhar de eternidade? Muitas vezes caímos no erro do pecado, porque não temos a consciência no momento em que caímos no erro, parece que foge da nossa memória aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós na eternidade. Porque não compreendemos o tempo de Deus na nossa vida, que o Senhor tem coisas grandiosas para a tua vida e às vezes você quer atropelar e acaba caindo em pecado. Aos jovens que estão aqui, pensa nesse Deus que é eterno e que tem promessas de eternidade para a tua vida. Então somente guarda a sua palavra. Aqueles que guardarem a sua palavra não verão jamais a morte eternamente. E vale a pena ser fiel e honrar a esse Deus.
Vale a pena ter atitudes diferentes daqueles judeus. E quando eu falo de honrar a Deus, eu falo em obedecer a sua palavra, de entender o tempo de Deus para a sua vida. O Senhor tem promessas eternas para a tua vida, promessas que não vale a pena você negociar com o inimigo das nossas almas. Dentro disso, que o Senhor esteja te dando graça de enxergar nesse Jesus eterno as promessas eternas de Deus, e que essa promessa eterna do Pai, quando Ele diz na sua palavra, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor não só tem essas promessas eternas, como o Senhor tem uma vida abundante para te dar ainda nesta terra. Então somente você precisa honrar ao Senhor, você precisa guardar essa palavra no seu coração, e crer nesse Jesus eterno, que eternamente Ele está olhando pela sua vida, neste momento, esperando você olhar para dentro de si e refletir a respeito da sua vida, dos seus erros, e que a cada dia o Espírito Santo de Deus te ajude, te santifique, a viver uma vida digna de um filho do Deus vivo. Fomos por Ele chamados como filhos por adoção, e que você verdadeiramente, através das suas ações, das suas atitudes, revelem quem de fato você é filho, o filho do Pai eterno, e que Ele possa se agradar da tua vida. Que o Senhor esteja te abençoando, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando? Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Ó Deus, tu és um Deus tremendo, tu és um Deus